Em um acontecimento surpreendente, o histórico Portão Dourado em Jerusalém, selado por séculos em antecipação ao retorno de Jesus, abriu-se repentinamente. Esta antiga barreira, trancada no século XVI, há muito tempo é um símbolo da profecia anunciada por Ezequiel, que declarou que ela só se reabriria quando um príncipe, reconhecido pelos cristãos como o Messias, retornasse para reclamar seu lugar de direito. E agora, com seus portões inesperadamente abertos, o mundo fica a se perguntar o que acontecerá a seguir. Junte-se a nós enquanto exploramos a razão pela qual o portão selado até o retorno de Jesus estranhamente se abriu. O antigo portão mostrando sua longa história. O propósito oculto do portão refletia rituais e crenças antigas. O caminho antigo. Mas essa não era a única visão. O rabino Eleazar argumentou que o caminho não era apenas uma estrada simples, mas era feito de pilares de mármore e tábuas de cedro. Não era para todos. Era para o sumo sacerdote e seus ajudantes durante grandes cerimônias religiosas, como os rituais com o novilho vermelho ou o bode expiatório no Yom Kippur. Este portão especial, chamado Portão de Suzã, tinha um propósito único e era crucial para essas práticas religiosas importantes. Alguns historiadores argumentam que o portão que vemos hoje foi construído durante a era bizantina. Eles acreditam que fazia parte dos muitos projetos de construção do imperador Justiniano I em Jerusalém. Este portão foi construído sobre os alicerces de um portão mais antigo, mas há outra visão. Alguns acreditam que o portão foi construído mais tarde, no século VII, por artesãos bizantinos que trabalhavam para os califas omíadas. O mistério em torno do portão continua, mas essa não é a parte mais interessante. O arqueólogo holandês Lynn Ritmeyer, que estudou o portão na década de 1970, acredita que os grandes pilares do portão interno são de um portão ainda mais antigo, provavelmente o portão de Suzã. Este portão é mencionado em Mishnah Midot 1:3 como o único portão na muralha oriental do período do Primeiro Templo. O filósofo Maimônides observou em sua lei judaica que durante o período do Segundo Templo, alguém entrando pelo portão oriental caminharia em terreno plano até alcançar o fim do parapeito, depois subiria 12 degraus para chegar ao Pátio das Mulheres. Isso mostra a importância histórica e religiosa do portão em cerimônias e procissões antigas. Cada degrau tinha cerca de meia côvado de altura e profundidade. Durante o Império Otomano, um pequeno recuo no lado oeste da Golden Gate tornou-se um centro para a fabricação de tijolos. Esses tijolos eram cruciais para reparar e manter os edifícios no Haram Ash-Sharif, também conhecido como Monte do Templo. Perto dali, uma pequena mesquita foi construída para servir os fabricantes de tijolos. No entanto, no século XIX, o sultão ordenou que esta mesquita e parte da muralha do portão fossem demolidas para mais melhorias. Isso levou à construção de 2 novos arcos e uma nova seção da muralha no lado oeste do portão. Mas essa não era a pior parte. Chegar ao portão a partir do Monte do Templo envolvia uma ampla escadaria que descia até um piso térreo retangular, com 24 metros de comprimento e 17 metros de largura, com paredes externas espessas. Esta área era inteligentemente dividida por colunas em 2 partes iguais. Abaixo do solo, em uma tumba subterrânea, o topo de um arco antigo era visível, com sua pedra inferior ainda enterrada. Isso mostrava que o nível do solo original era muito mais baixo no passado do que é agora. Os otomanos mais tarde transformaram este portão fechado em uma torre de vigia, usando sua antiga força para novos propósitos. Esta mudança é apenas um exemplo das muitas adaptações que este local viu ao longo dos séculos. Mas esta não é a última parte da história. A Golden Gate é um exemplo impressionante de arquitetura engenhosa. Diferente dos outros portões, que se misturam perfeitamente com as muralhas circundantes, o lado oriental da Golden Gate se destaca 2 metros, fazendo com que ela se destaque. Este portão tem 2 lados lindamente decorados, mostrando as habilidades de seus construtores. A estrutura tem 2 passagens principais, que você pode ver claramente em seu design no piso térreo. Um salão abobadado é dividido por 4 colunas fortes em 2 corredores. Esses corredores levam os visitantes à Porta da Misericórdia, chamada Bab al-Rahma, e à Porta do Arrependimento, conhecida como Bab al-Taubah. No andar de cima, há uma sala com 2 grandes cúpulas no teto e 3 pares de cúpulas menores sobre os caminhos abaixo. Historicamente, o lado oriental tinha 2 grandes portas, cada uma com um arco semicircular e uma faixa decorativa dividida por uma coluna forte.
Essas portas, cada uma com 3,90 metros de largura, foram seladas durante o período otomano, dando ao portão uma aparência solene. O design da Golden Gate é muito semelhante a outros edifícios na região do Levante, mostrando uma mistura de influências culturais. O salão principal, que você entra pelas aberturas do portão, leva a uma área retangular abobadada, que é 20,37 metros de comprimento e 10,50 metros de largura. Originalmente, este espaço tinha 6 cúpulas elípticas rasas, mas foram posteriormente alteradas para 2 cúpulas maiores. Estas cúpulas são suportadas por arcos que se erguem de 2 pilares nas entradas e 2 colunas centrais, criando um ritmo bonito que guia os visitantes por este espaço histórico e espiritual. Mas esta não é a última parte da história. A combinação desses elementos de design, a rica história e a mistura de influências culturais tornam a Golden Gate uma parte verdadeiramente única e fascinante da área de Al-Aqsa. Não é apenas um portão, é uma passagem através do tempo e da cultura, exibindo a incrível habilidade e genialidade arquitetônica de seus criadores. O design da Golden Gate apresenta um ponto único, onde a fachada se estende 2 metros a partir da muralha. Esta característica incomum nos faz refletir sobre o propósito e a importância histórica do portão. A Golden Gate tem uma longa e interessante história. Foi aberta e fechada muitas vezes ao longo dos séculos. Os muçulmanos a selaram pela primeira vez em 810. Os cruzados a reabriram em 1102, mas Saladino a selou novamente em 1187. O sultão otomano Solimão, o Magnífico, restaurou o portão e as muralhas da cidade ao redor em 1541, apenas para selá-los permanentemente. Este fechamento durou até hoje. Solimão selou o portão por mais do que apenas defesa. Quais outras razões levaram Solimão a fechar este portão histórico? A Golden Gate, o mito e a profecia. O fechamento da Golden Gate está intrinsecamente ligado a uma profecia do profeta bíblico Ezequiel, capítulo 44, versículo 13. Ezequiel previu que o portão permaneceria fechado até o retorno de um príncipe, que os cristãos acreditam ser Jesus Cristo de Nazaré. Este antigo portão é mais do que apenas uma relíquia do passado. É um símbolo potente do caminho para a vida eterna através de Jesus, demonstrando uma ligação direta com a salvação, conforme descrito na Bíblia. O portão oriental, também conhecido como a Golden Gate, é um marco de grande significado em Jerusalém. Não é apenas uma barreira física, mas um símbolo congelado no tempo que molda nossa compreensão do passado e nossas esperanças para o futuro. A história do portão é profundamente significativa para judeus, cristãos e muçulmanos, tendo importância não apenas na disposição de Jerusalém, mas também nas narrativas espirituais dessas grandes fés. Historicamente, acredita-se que o portão oriental seja a entrada do Messias em Jerusalém, uma crença enraizada na profecia religiosa, particularmente no cristianismo e no judaísmo. Isso adiciona um significado espiritual profundo às portas seladas. No entanto, esse não é o único aspecto fascinante da história do portão. A decisão do sultão Solimão de selar o portão no século XVI foi mais do que apenas uma escolha defensiva ou arquitetônica. Foi um ato deliberado com significado religioso, cumprindo profecias bíblicas e sinalizando a aproximação de eventos significativos. O portão fechado serve como um poderoso lembrete das conexões entre fé e história, demonstrando como as decisões humanas podem ecoar através do tempo e moldar expectativas espirituais e futuras. Cada camada de entendimento revela mais sobre o nosso espírito humano, nossa busca por significado e como nossas histórias e crenças estão entrelaçadas com o mundo físico ao nosso redor. Além disso, o fechamento do portão não é apenas um evento histórico, mas um poderoso símbolo da crença cristã de que Jesus é a única ponte entre as pessoas e Deus. Este símbolo assume um significado ainda maior com a esperança do retorno de Jesus, que muitos crentes veem como um evento significativo, marcando o cumprimento das promessas de Deus. Esta crença conecta o passado com o futuro, unindo profecias, eventos históricos e crenças centrais, mostrando um fio contínuo através dos ensinamentos cristãos. O plano de Deus para salvar a humanidade está completo, e seu reino agora está estabelecido. Este portão histórico em Jerusalém, uma cidade significativa para muitas religiões e palco de muitos eventos importantes, adiciona um significado especial à sua existência. O portão simboliza a promessa duradoura de Deus e as esperanças dos fiéis, servindo como um forte símbolo de tradições queridas e do esperado retorno de Jesus para os cristãos.
Não é apenas uma velha relíquia, mas um símbolo vivo que continua a inspirar e fazer as pessoas pensarem, tanto crentes quanto estudiosos. Demonstra o poder duradouro da fé, conectando os mundos físico e espiritual e influenciando os pensamentos religiosos de hoje. A cidade velha de Jerusalém é cercada por muralhas fortes, com 8 portões principais, e o portão oriental, voltado para o Monte das Oliveiras, se destaca como o mais antigo, construído por volta do ano 520 após Cristo. Os cristãos o chamam de Golden Gate, devido à sua importância histórica e espiritual, desempenhando um papel significativo na contínua história da fé e da profecia na região. Mas isso não é a parte mais surpreendente. O portão oriental, com sua rica história, é um símbolo de esperança e realização para muitos crentes. O fato de permanecer fechado adiciona uma camada de mistério e significado, levando a várias interpretações e profecias. O fechamento do portão é acreditado estar ligado a eventos importantes em textos religiosos, tornando-se um ponto focal para aqueles que estudam profecias. Sua posição voltada para o Monte das Oliveiras também o liga a eventos significativos na vida de Jesus, aprofundando ainda mais sua importância na tradição cristã. No entanto, há mais nesta história. A presença do portão em Jerusalém, uma cidade que viu inúmeros conflitos e mudanças, serve como um lembrete da natureza duradoura da fé. Ele se mantém como um testemunho do espírito resiliente da cidade e de seu papel crucial nas vidas espirituais de milhões ao redor do mundo. Histórias hebraicas o chamam de Shar HaRashamim, também conhecido como Shar HaRashamim, um lugar importante. É o ponto mais próximo de onde o templo judeu costumava ficar, tornando-o um lugar especial para os judeus se reunirem e orarem. Este portão foi fechado pelo sultão otomano Suleiman no ano de 1541. O portão que vemos agora tem uma entrada dupla que leva a 2 salas arqueadas, mostrando o estilo do século XVI. Este portão está no lado norte da muralha oriental do Monte do Templo. Ele foi construído e reconstruído em diferentes épocas históricas, começando durante o reinado do rei Ezequias, depois melhorado durante o tempo de Zorobabel, a dinastia Aonã e especialmente o período herodiano. Acredita-se que o portão atual tenha sido construído sobre um portão mais antigo da mesma muralha. Sob a entrada selada, você ainda pode ver um arco. Os mistérios da profecia divina, em Ezequiel 43, 1-5, o profeta descreve a glória do Senhor reentrando no templo através do portão oriental, simbolizando uma renovação espiritual significativa. No entanto, Ezequiel 44, 1-2 acrescenta um interessante detalhe, afirmando que o portão deve ser fechado porque o Senhor, o Deus de Israel, passou por ele, sugerindo que ninguém mais é digno de passar por ele depois dele. Mas essa não é a parte mais intrigante. Ezequiel 46:12 fala sobre um príncipe que pode usar o portão para ofertas, e muitos acreditam que esta é uma referência direta a Jesus Cristo. Isso se liga ao relato do Novo Testamento em Mateus 21:1-11, onde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém espelha o retorno profético da glória do Senhor. Autoridades muçulmanas selaram o portão, e alguns veem isso como o cumprimento da profecia de fechá-lo permanentemente. Este fechamento levou a especulações contínuas entre aqueles que acreditam que o portão só será aberto quando Cristo retornar para sua segunda vinda, entrando em Jerusalém através do agora fechado portão oriental, conforme previsto em Zacarias 14:4. Mas a história não termina aí. Esta interpretação provoca debates e mantém as pessoas adivinhando sobre o futuro, focando no dia em que o portão oriental pode ser aberto novamente. Este evento teria um profundo significado religioso para os crentes ao redor do mundo. A Golden Gate é muito importante no contexto espiritual e histórico de Jerusalém, especialmente durante o tempo em que os muçulmanos governaram a área. Pessoas como Ibn al-Mid viram conexões profundas entre o muro oriental do lugar sagrado e as crenças sobre o fim dos tempos. O famoso estudioso islâmico Ibn Kathir explicou que este muro não é o mesmo mencionado no versículo corânico. Então, será erguido entre eles um muro com uma porta, do Surá 57:13. Mas estudiosos islâmicos antigos muitas vezes o usaram para explicar sua compreensão da Escritura. Esta explicação pode ter iniciado a tradição de enterrar os mortos logo fora do muro oriental da mesquita de Al-Aqsa. O nome árabe para este portão sugere que ele tem raízes antigas, possivelmente remontando à sua construção inicial. Este nome insinua um vínculo simbólico mais profundo com o local, especialmente a rocha sagrada associada aos temas do último dia. Assim, Bab al-Rahma pode ser visto não apenas como um portão físico, mas como uma entrada simbólica para o paraíso ou a misericórdia divina, acrescentando a sua importância espiritual dentro da comunidade.
Este portão, construído nos primeiros dias do domínio islâmico, destaca-se como uma estrutura-chave na área. Do ponto de vista judaico, o portão oriental também é muito sagrado, acreditando-se ser onde a Shekinah, ou a presença divina, apareceu e aparecerá novamente quando o Messias vier, de acordo com a profecia em Ezequiel 44:1-3. Esta crença mostra a duradoura sacralidade do portão e pode explicar por que, durante os tempos medievais, especialmente o período das Cruzadas, os judeus se reuniam aqui para rezar por misericórdia, vendo-o como um portal para o divino. A Golden Gate, localizada no coração da cidade, perto do muro ocidental, é rica em importância religiosa, ganhando o nome Sha'ar HaRachamim. Em escritos cristãos fora da Bíblia, este portão histórico é o cenário de um encontro importante entre os pais de Maria, onde a ideia da Imaculada Conceição começa. Muitas obras de arte retratam Joaquim e Ana se encontrando aqui, ilustrando momentos-chave na vida de Maria. Alguns especialistas acreditam que este portão é o mesmo que o Portão Formoso, mencionado no livro de Atos 3 da Bíblia, embora esta ideia seja debatida. A confusão surge da mistura da palavra latina áurea, que significa dourado, com a palavra grega oraia, que significa formosa. No entanto, esta não foi a única confusão em torno do portão. A Golden Gate também desempenha um papel significativo na história da vida de Jesus, pois, segundo a Bíblia, Jesus entrou em Jerusalém por este portão no domingo de Ramos, montado em um jumento, cumprindo uma profecia feita por Ezequiel em seu livro, capítulos 44:1-3. Os evangelhos sinóticos apoiam esta história, aumentando a importância histórica e espiritual do portão. Através destas histórias, o portão se mantém como um símbolo de momentos-chave na fé e na profecia na história religiosa da cidade. A história começa quando Jesus desce do Monte das Oliveiras e rapidamente vai ao Monte do Templo, conforme descrito em Marcos 11:1 e também 11:11. Enquanto isso, o Evangelho de João nos conta que os fariseus estavam observando este evento importante, possivelmente do Monte do Templo também. Para aqueles que acreditam na profecia do livro de Ezequiel, a Golden Gate tem um significado espiritual profundo. Para os muçulmanos, este portão é chamado Bab al-Rahma, que significa Portão da Misericórdia, e também é visto como o Portão da Vida Eterna. No entanto, o que é ainda mais fascinante é que este local não é apenas uma construção antiga e bonita, mas um lugar cheio de importância religiosa profunda. Os muçulmanos acreditam que é aqui que Alá realizará o julgamento final e onde a ressurreição acontecerá. Este respeito, compartilhado pelo mesmo portão por cristãos e muçulmanos, mostra uma conexão especial entre as duas fés, cada uma vendo-o com sua própria importância espiritual. Além disso, ambas as religiões encontram um terreno comum neste único lugar, adicionando uma camada rica de significado e história, tornando a Golden Gate um símbolo poderoso para ambas as fés. A história da Golden Gate é realmente rica em camadas culturais, um símbolo de fé e unidade ao longo dos tempos. O Portão Dourado em Jerusalém é um local importante quando se fala sobre a vinda do Messias, tanto no passado quanto no futuro. Este lugar está repleto de história e muitas vezes foi o centro de muitos debates. Costumes e histórias judaicas não encontradas na Bíblia inspiraram artistas cristãos medievais a retratar a vida da Virgem Maria. Esses artistas ilustraram o encontro entre os avós de Jesus, Joaquim e Ana, no Portão Dourado. Este encontro simbolizava o ideal de pureza no casamento para os cristãos. Mas isso não foi o mais interessante. A tradição de um noivo carregar sua noiva sobre o limiar pode ter começado com o simbolismo do Portão Dourado na arte medieval. A ideia da Imaculada Conceição de Maria era frequentemente mostrada em pinturas da Virgem e do Menino com Santa Ana. Essas obras de arte, conhecidas em italiano como La Mamma, mostravam 3 gerações, avó, mãe e filho, criando um vínculo visual através das eras. Esta imagem teve um impacto significativo no Papa João Paulo II, especialmente em seu trabalho Teologia do Corpo. Seus escritos, coletados sob o título Cruzando o Limiar da Esperança, visavam aprofundar a fé dos católicos romanos, explorando esses temas. Através de seu trabalho filosófico, o Papa João Paulo II queria ajudar os crentes a entenderem os significados mais profundos desses encontros sagrados e símbolos, encorajando um engajamento mais profundo com sua fé. Pouco antes do início de um novo milênio, muitas obras importantes começaram a falar sobre os problemas do materialismo e o aumento das atitudes seculares. Este período foi crucial, pois a diferença entre o mundo físico e o espiritual tornou-se muito clara. Um símbolo forte disso é o Portão Dourado, frequentemente visto como representando o corpo místico da Igreja, que é honrado como a noiva de Cristo em muitas tradições.
Os ensinamentos cristãos sobre os tempos finais, chamados de escatologia, sustentam que a primeira luz do amanhecer no leste lembra os crentes da ressurreição de Cristo no domingo de Páscoa. Também aponta para a direção de onde Cristo é esperado retornar. Esta ideia está profundamente enraizada nas tradições cristãs. Por exemplo, muitas igrejas são construídas voltadas para o leste. Além disso, o layout de muitas cidades cristãs antigas inclui portões que se abrem para o leste, mostrando esta crença e expectativa espiritual. A ênfase em estar voltado para o leste em ambos edifícios e layouts de cidades não era apenas sobre direção. Era uma manifestação física de uma crença espiritual. Era uma maneira de manter a esperança e a memória vivas na vida cotidiana dos crentes. Além disso, o simbolismo se estende além da arquitetura. Este alinhamento para o leste é um lembrete constante da promessa de um retorno futuro, ligando a vida cotidiana às profundas expectativas espirituais. Esta prática serve como um fio contínuo que conecta os crentes através do tempo, proporcionando um senso de unidade e propósito compartilhado. É uma reafirmação diária da fé, ligando o passado histórico e as esperanças futuras, tornando a jornada espiritual parte da vida cotidiana. Muitas cidades têm itens religiosos colocados em locais importantes, servindo a dois propósitos principais: proteger a cidade do perigo e dar bênçãos aos viajantes. Por exemplo, em Vilnius, Lituânia, há a Ostra Brama, lar do ícone de Nossa Senhora da Porta da Aurora, respeitada tanto por católicos romanos quanto ortodoxos. O portão oriental da Cidade Velha, também conhecido como Portão Dourado, é importante nas histórias cristãs. Acredita-se que foi aqui que os pais de Maria se reencontraram após a Anunciação, tornando-o um símbolo do nascimento virginal de Jesus. Além disso, algumas histórias dizem que Jesus passou por este portão no Domingo de Ramos, acrescentando à sua importância. Com o tempo, o portão oriental selado de Jerusalém tornou-se mais do que apenas uma barreira física. Simboliza muitos eventos históricos, profecias espirituais e fé profunda. A história deste portão é complicada e está conectada a muitos momentos religiosos importantes, desde o seu fechamento pelo sultão Suleimão até sua menção na Bíblia por Ezequiel. O portão oriental convida as pessoas a explorar sua rica história e significado espiritual. O portão, rico em história religiosa, ocupa um lugar importante no layout da cidade. Ao longo dos anos, testemunhou muitos eventos significativos, tornando-se mais do que apenas uma estrutura. É um símbolo profundo que conecta o terreno com o divino. Por séculos permaneceu fechado, permanecendo como um símbolo do vínculo atemporal entre as pessoas e o divino. A presença atemporal do antigo portão coloca uma questão profunda. Seu legado duradouro serve genuinamente como um canal para o divino, ou é apenas um símbolo moldado pelas nuances da percepção humana? Por séculos, este portão resistiu ao teste do tempo, suas intricadas esculturas e pedras desgastadas testemunhando a passagem de gerações. Mas este sentimento é um testemunho do significado espiritual inerente ao portão ou uma projeção de nossas próprias experiências humanas, crenças e valores? Enquanto ponderamos o significado do portão, somos forçados a confrontar a complexa interação entre o tangível e o intangível, o sagrado e o profano. Obrigado pela sua companhia, aproveite e assista a mais conteúdos clicando nos cards da tela. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo. A Golden Gate e o legado do sultão otomano Suleimão. A escolha de Suleimão de selar o portão pode ter sido por defesa, mas também está ligada a crenças religiosas. A tradição judaica diz que o Messias entrará pela Golden Gate. Sabendo disso, Suleimão, ciente de que os muçulmanos veem Jesus como um Messias também, possivelmente selou o portão para impedir a entrada de qualquer falso Messias. Para garantir isso, os otomanos construíram um cemitério em frente ao portão, pensando que Elias, que era esperado antes da vinda do Messias, não poderia atravessar o cemitério. No entanto, algumas leis judaicas permitem certas exceções para sacerdotes entrarem em cemitérios. Recentemente, as autoridades israelenses fecharam o acesso à Golden Gate no Monte do Templo em 2003, porque estava sendo administrada por um grupo ligado ao Hamas. Isso também foi para parar a construção não autorizada pelo Waqf Islâmico, que estava danificando artefatos judaicos antigos. Apesar desses problemas, o interior do portão foi reaberto para os fiéis muçulmanos em fevereiro de 2019. No entanto, o portão em si permanece selado. Este fechamento contínuo mostra como a história, a religião e a política continuam a moldar a história da Golden Gate ao longo de muitos séculos. As muralhas e os portões de Jerusalém foram derrubados e reconstruídos muitas vezes. O portão oriental se destaca como o mais antigo, permanecendo em seu local original ao longo da história.
Durante a grande reconstrução de Suleimão, o Magnífico, entre 1539 e 1542, este portão foi deixado inalterado. Grandes pedras do século VI a.C., provavelmente colocadas durante o tempo de Neemias, mostram suas profundas raízes históricas. Mas essa não era a parte mais interessante. Em 1541, Suleimão decidiu selar o portão oriental. Isso foi mais do que apenas uma decisão de construção. Teve um significado profundo. Cumpriu uma profecia do livro de Ezequiel, escrita mais de 2000 anos antes. A escolha de Suleimão de bloquear o portão foi intrigante por causa de sua fé islâmica, no entanto, destacou as conexões entre diferentes crenças e a importância compartilhada desta cidade antiga. O portão selado também enfrentou desafios. Durante a Guerra dos 6 Dias, alguns soldados judeus queriam forçar a abertura do portão oriental, achando que seria uma grande vitória. No entanto, um líder judeu ortodoxo se opôs fortemente a isso, acreditando que o portão deveria permanecer fechado e só ser aberto quando o Messias chegasse, uma crença enraizada na tradição religiosa. Previsivelmente, esta não foi a última parte da história. Na Primeira Guerra Mundial, em 1917, as autoridades muçulmanas planejaram destruir o portão completamente para quebrar o poder da profecia e assumir o controle. No entanto, seus planos falharam no dia em que pretendiam demoli-lo, pois a cidade caiu sob controle britânico. Esta virada inesperada adicionou outra camada à complexidade histórica e espiritual que envolve o portão oriental, já que as ações de cada grupo pareciam fazer parte de um padrão maior de destino e crença. Rabis judeus têm uma crença profundamente arraigada de que o Messias chegará como um líder militar poderoso do Oriente. Eles imaginam este Salvador entrando pelo portão oriental de Jerusalém, sinalizando a liberdade para a cidade. Em um esforço para impedir que esta profecia se desenrolasse, os muçulmanos selaram o portão há séculos e ergueram um cemitério em frente a ele, acreditando que nenhum rabino devoto ousaria atravessar um cemitério, impedindo assim que a profecia se concretizasse. No entanto, esta ação serviu apenas para destacar a própria profecia que tentavam suprimir. Este intricado emaranhado de ações e previsões antigas também está refletido no Novo Testamento. Em Atos capítulo 2, Pedro cita o profeta Joel para explicar os eventos do Pentecostes. As palavras de Joel são frequentemente ligadas à segunda vinda de Cristo, o que remete a Golden Gate e sua menção em Ezequiel 44, 1-2, onde se sugere que este portão desempenhará um papel significativo em eventos futuros. O uso desta profecia por Pedro, sem Jesus mencionar explicitamente o portão oriental, sugere um significado mais profundo. Talvez a Golden Gate ofereça um vislumbre do que está por vir. O termo foraste, significando uma prévia ou vislumbre, nos permite considerar a Golden Gate como um sinal precoce do futuro portão oriental no reino milenar. No entanto, devemos equilibrar esta perspectiva com os ensinamentos claros da Bíblia, em vez de nos basearmos apenas em eventos ou crenças antigas. Alguns especialistas teológicos exploram a crença que liga a Golden Gate às visões de Ezequiel sobre o portão do templo, mas essas ideias diferem. Muitos estudiosos argumentam que Ezequiel falou de um portão do templo, não do atual Golden Gate. Além disso, há uma intrigante tradição judaica que sugere que o Golden Gate selado está ligado ao esperado retorno da Shekinah, a presença divina na era messiânica. Esta tradição eleva a Golden Gate de uma mera estrutura física a um símbolo de esperança e promessa divina. Ela sugere o portão oriental, que pode aparecer no futuro templo milenar, marcado por sua localização especial e longo fechamento. Através dessas tradições, escrituras e ações humanas, a história do portão oriental permanece uma parte vital das discussões sobre o destino de Jerusalém e o desdobramento das profecias divinas. Quase 500 anos atrás, o sultão Solimão, um líder muçulmano proeminente, fez um movimento ousado ao selar o portão oriental de Jerusalém com 5 metros de cimento. Esta ação não foi apenas para fortalecer as defesas, mas também teve significados religiosos significativos. Solimão provavelmente visava impedir qualquer evento que pudesse corresponder às profecias cristãs sobre a chegada do Messias. O portão oriental, também conhecido como Golden Gate, é central para as profecias bíblicas e fascina aqueles que estudam previsões religiosas. O livro de Ezequiel na Bíblia menciona este portão várias vezes, incluindo em Ezequiel 10, 18, 19, onde a glória do Senhor parte do templo através deste portão em direção ao Monte das Oliveiras. Mais tarde, em Ezequiel 11, 23, essa glória retorna ao templo na mesma direção. A profecia em torno do portão tece juntos eventos passados.
esperanças presentes e expectativas futuras, criando uma rica tapeçaria de significado e importância. Mas esta não é onde essa magnífica história termina.